Vamos começar, então, fazer esse call do mês de março. Algumas coisas aqui para falar, eu até um formato um pouco diferente que eu vou usar para falar dessa vez. Acho que o primeiro é só colocar um pouco do cenário que a gente vinha vendo, mas óbvio que depois o Elson vai detalhar muito melhor isso, e principalmente problemas políticos aí que a gente teve, problema fiscal aí pela frente. Acho que tem muita coisa interessante para ser abordada. Mas o que a gente tem de cenário, né, para estar otimista, né, da maneira que nós estamos? A gente está bem comprado, continuamos bem comprados no mercado. A gente tem juro baixo, né, no Brasil e no mundo, né, ainda que você tenha tido alguma normalização de Treasury lá fora, ainda que Selic esteja subindo aqui, mas tem ninguém que invista no mercado de ações e que esteja olhando o juro curto, né? Inclusive o custo de oportunidade não é esse para ninguém, é uma taxa mais alta, é o juro mais longo. Isso até subiu um pouco, mas assim, longe dos níveis que a gente via no passado. Então acho que ainda temos um nível confortável. Eventualmente vamos ter problemas mais para frente, o Elson pode abordar depois. Os problemas políticos, acho que de alguma maneira foram arrefecendo aí ao longo do mês passado e desse comecinho agora do mês. A vacinação, que faz parte do nosso case de investimento aqui, anda, né, vinha andando aí a passo de tartaruga e agora está um pouquinho, a tartaruga começou a correr um pouquinho, acho que estamos num pace um pouco melhor. O que a gente tem de contra, né, aqui no mercado? Acho que os IPOs atrapalham bastante no mercado que teve queda de volumes recentes, né? Recentemente a gente teve menos volume do que vinha tendo anteriormente. Não tem tido fluxo de estrangeiro na bolsa. E assim, os IPOs, a gente teve 10 bi de IPOs em janeiro e fevereiro, e tem mais, assim, muito mais do que 10 bi agora numa safra aí, talvez de um mês, que eu acho que alguns deles ou vão para preço mais baixo ou simplesmente não vão sair. Vários já desistiram aí no meio do caminho, e a minha impressão é que tem muitos outros para desistir também, né? Acho que até vale um comentário. A gente é interessante, né? Porque o comprador do IPO, no fim, são os fundos, né? Que são os investidores, no fim das contas, que investem para ganhar dinheiro com aquilo. E nós somos clientes dos bancos que fazem IPO, mas a impressão é que os clientes são só os caras que vendem, porque toda a dinâmica é para puxar o preço e tentar vender isso aí no preço, quer dizer, onde tem pouquíssimo upside. Então, acho que o mercado também tem se ligado um pouco mais nisso e saído da mesa. Até porque você olha e fala, bom, se eu tenho uma Lojas Renner negociando o preço que está, se eu tenho um Açaí negociando no preço que está, o que eu vou fazer no IPO hoje que carrega uma incerteza grande? Então, assim, já começa a ficar muito mais difícil colocar esses valuations exorbitantes que a gente viu aí em alguns momentos. Então, assim, esse é um pouco do cenário, né? Um preâmbulo aí do que eu vou falar, e depois o Elson vai detalhar mais à frente também. Na parte da carteira, eu fiz uma outra divisão, porque assim, de separar por bancos, commodities, eu acho que acabou ficando um negócio, sempre aquele negócio, bom, tem banco, mas tem o BTG, né, que é um banco de crescimento, é um cara de financial deepening, né, cresce mais, ele agrega várias outras coisas novas num negócio central que ele fazia antes, que era corretagem e banco de investimento, né, e wealth management, mas tem muitas outras coisas hoje. Então, assim, para separar tudo isso melhor, eu classifiquei aqui como commodities, né? Então, assim, um pouco da visão aqui, rapidamente. Acho que elas andaram rápido, a gente teve uma discussão agora de manhã no nosso call matinal. Em que ponto do ciclo a gente está? Difícil saber, né? Talvez se eu tivesse que falar aqui onde a gente está, acho que a gente está mais próximo do topo do que do fundo do poço do ciclo, né? Talvez seguramente a gente esteja aí. Tem mais para andar? Pode ter um pouco mais. Qual que é a dinâmica que seria muito favorável? Esse ciclo ser estendido com preços estáveis. As empresas gerariam um absurdo de caixa,
por 2, 3 anos. E aí, quer dizer, nesse período você teria praticamente de free cash flow das empresas o valor de mercado de hoje. Você carregaria grátis para o futuro esses negócios. Mas, assim, a gente acha que está mais perto do topo, né? Então, assim, tem algum risco adicional. E qual que é esse risco adicional? O risco é pequenas quedas de preço vão causar, de commodities, vão causar grande queda de preço dos ativos, né? E, pelo contrário, né, acréscimos relevantes no preço das commodities vão, assim, fazer com que os preços dos ativos subam muito pouco. Então, essa é a dinâmica que acho que você tem uma assimetria negativa hoje nesse investimento. Mas a gente, só ressalva, nós temos um pouco de commodities na carteira, tá? Não é que a gente vendeu e está short nisso. Mas a gente acha que a gente já teve muito mais e viemos reduzindo por conta disso. Empresas de crescimento, né, ou de growth, como o mercado chama. Acho que aqui a gente tem várias coisas diferentes, né? Tem os marketplaces que estão estabelecidos e alguns não dão lucro ainda, né, como o caso do Mercado Livre, mas já começaram a gerar caixa. E qual que é a estratégia? Ser dominante na região, e aí sim você vai poder, quer dizer, depois você estabeleceu sua base, você é um cara muito grande e relevante, aí você consegue transformar isso aí em resultado. Foi o que a Amazon fez nos Estados Unidos, né? E aqui a gente tem dois tipos, né? Tem os marketplaces puros, né? Na verdade, um marketplace puro, que é o Mercado Livre, e temos os outros que são mistos, vamos dizer assim, né? E os que se destacam são Magazine Luiza e Grupo Lojas Americanas, /B2W. Aí é um cara que tem loja física e tem o marketplace, então ele gera muito caixa na loja física e consegue investir no marketplace com essa geração de caixa. Então, são caras que, ao longo do tempo, também vão crescendo bastante. E uma coisa nova que nós temos são esses alguns verticais, né, que são marketplace verticais. Você pode pegar um cara de moda, né, um cara que vai vender utensílio doméstico, um cara que vai vender só roupa. Então, você tem essas vertentes. Alguns deles devem dar certo, né? Você tem o Enjoei, por exemplo, que é de economia circular, pode dar certo. Só que isso aí tem um caminho um pouco mais longo pela frente. O West Wing, né, que é de imóveis, é vertical. Hoje ele é mais uma operação própria do que um marketplace. Podem dar certo, mas tem um caminho um pouco mais longo. Então, assim, eu estou dizendo isso para a gente colocar, né, em perspectiva. Lojas Americanas, que nós temos na carteira, caiu muito para um case de growth? Sim e não. Pode ser, né, pelo lado de B2W. Merecia cair tanto? Talvez não. Mas, assim, para a gente não importa se caiu muito ou pouco agora. O que importa é que nós estamos olhando para um prazo mais longo, uma consolidação desse negócio em Americanas e B2W. E acho que aí, assim, a gente certamente vai ter um resultado muito positivo nesse investimento nosso. Então, só estou aqui diferenciando um pouco o que são esses caras de crescimento puro lá na frente e os caras que estão já gerando caixa, que são empresas que já são dominantes. Mercado Livre é outro que nós temos na carteira, caiu muito. A gente continua gostando bastante, a gente acha que ele tem uma posição dominante aqui, vai crescer muito mais ainda no México, né, onde ele também tem uma operação grande, e provavelmente, por algumas estimativas que nós vimos, o e-commerce do México vai crescer muito mais do que o do Brasil até 2025. Então, aí tem uma vantagem adicional para as ações do Mercado Livre. Depois, a outra separação que eu vi na carteira de velho, né, / empresas, vamos dizer, dominantes e que são mais baratas. E aí tem supermercado, tem varejista, tem locadora de veículo, que aqui é um case misto, né, cresce muito, não é tão barata, mas é uma empresa muito sólida que gera caixa e gera resultado. Empresas de telecom, né, como o Oi, por exemplo, que está em recuperação judicial, mas fazendo uma bela lição de casa. Aqui é um negócio que eu acho que o mercado tenta fazer esse rotation, põe a mão e dá uma queimada, porque depende muito de vacinação e reabertura, e é onde a gente tem uma grande posição no fundo, que foi a causa de uma parte da nossa queda no começo do mês de março, né? Depois a gente acabou tendo uma recuperação boa, né, a partir de uma queda grande que nós tivemos, que foi a continuidade da queda de fevereiro, não só dessas empresas de varejo, principalmente, mas também de algumas de tech, né, e da nossa carteira tech era basicamente local web, mais algumas, a gente acabou liquidando praticamente tudo,
E economizamos, ainda quando a gente liquidou, elas caíram muito mais, inclusive com o preço de hoje. Então, assim, a gente ainda pode dizer que saiu bem dessas posições. Várias delas a gente gosta ainda e provavelmente nós vamos voltar, mas como temos recursos finitos no fundo e achamos que agora nós temos um rotation aí ainda para varejo e consumo e que vai ser muito forte se essa reabertura for da maneira que a gente imagina, então a gente tem uma alocação grande nessas ações na carteira. Por fim, algumas ações aí, empresas mais sensíveis à curva de juro longo, né? Até poderia colocar a Localiza nela, né, nessa rubrica, mas eu acho que como é uma empresa estabelecida e assim que, embora seja uma empresa que tenha dívida longa e que faça sentido olhar para isso, mas é uma empresa muito diferente, não tem um ciclo tão pronunciado como tem uma incorporadora de imóveis. Então, nós colocamos aqui nessa curva longa incorporadoras, rodovias e utilities também. E aqui a gente viu o que aconteceu com as incorporadoras aí durante o mês de fevereiro, março, né? Caíram 20%, 25%, basicamente, porque a gente teve uma estressada no juro lá fora e aqui também. Né? Aqui uma combinação de risco político e doméstico com abertura de juro lá fora. Indo aqui para o P&L do fundo no mês passado, a gente ficou o mês passado, assim, teve uma leve perda, né? Foi 0,2% do PL, a nossa perda. O índice andou bastante, né? A gente não é, o índice não é o nosso benchmark, a gente não olha para o índice para construir a carteira, mas a gente está no mercado de ações, então a gente acaba de alguma maneira olhando para isso. O que a gente teve de desempenho aqui, né? O que foi bom e ruim? Essas dominantes e baratas foram as melhores, com destaque aí para açaí / Pão de Açúcar, que até nós colocamos na carta desse mês de março. Que era um negócio que a gente achava que, assim, é inacreditável a simetria de risco que tinha aqui em comprar ação de Pão de Açúcar antes da cisão, né? Antes de você receber uma do Pão de Açúcar e uma do açaí. Para a gente era muito simples que isso aí teria potencial para talvez dobrar de preço. Ela já andou bastante desde que isso aí aconteceu, andou alguma coisa como uns 20%, 30%, as duas ações combinadas. Pão de Açúcar andou mais do que açaí até, mas os dois foram bem. O que foi bem também foi CVC, né? A gente já falou aqui que tem uma posição em CVC. CVC é um dos principais temas de reabertura que nós temos. Então, essa carteira velho como um todo, ela teve uma rentabilidade de 3,5% no mês. Tá? Então, assim, foi o que se destacou na nossa performance aqui. Commodities, como a gente tem uma posição menor, né, já tinha menor do que tem no índice, commodities a gente acabou tendo uma performance de 1,3 ponto percentual positivo, e aqui, principalmente a posição em Gerdau, que a gente acha que é uma posição até mais doméstica do que uma posição de commodities, né, em geral, né, como é chamado. E uma outra, acho que uma outra posição que a gente teve que foi relevante, que foi CSN, que a gente acabou encerrando, né, no meados do mês, num bom preço. A CSN andou bastante, a gente ganhou bastante dinheiro com ela, mas acabamos encerrando essa posição. Na parte de juro longo, uma posição que era pequena, né, no fundo, basicamente tinha um pouco de incorporadora e malls, né, um pouco de Multiplan Iguatemi. Destaque aqui foi Cyrela, que foi quase toda a performance desse segmento na nossa carteira. E por fim, essa parte de crescimento na carteira, que chamamos de growth, aqui que tem e-commerce principalmente, tem algumas coisas de tech, tem também hospitais, né? Tem o índice small, enfim, tem várias coisas que a gente classificou como crescimento, isso aqui tem uma contribuição negativa de 2,8%, né, no portfólio. E assim, com alguns destaques, né, Local Web foi um destaque para baixo. Local Web a gente tem uma posição grande, a gente foi vendendo, mas pegou justo nesse mês uma queda. Depois Bepac, Mercado Livre também. Então, assim, várias coisas que a gente gosta, continua carregando e que tiveram uma perda no mês passado. Então, tudo isso compôs esse retorno que nós tivemos em março.
Eu acho que vale destacar é que até a metade do mês a gente tinha uma performance assim, bastante negativa, né? Chegamos a cair aí na meados do mês, chegamos a ficar com 4% para baixo. E a gente agora acho que está com alguma coisa como está positivo ou zerado, levemente negativo ainda no ano. Mas assim, tivemos uma recuperação assim, bastante relevante de meados do mês passado para cá. Em relação às posições de hoje, a carteira, como ela está composta, eu vou voltar um pouco mais para outra métrica que a gente vem usando, mas a posição em varejo é grande, como 38% do PL, eu já falei de algumas posições, principalmente Renner e Americanas, são as duas principais participações nesse segmento. Depois, em bancos, a gente continua com o BPAC, tem uma posição nos bancos grandes, aí, tradicionais, Bradesco e Itaú. Em consumo, essa parte de bancos, 23% do PL, consumo 18%. Aqui a principal posição é CVC, e é um negócio que a gente assim, já investe há muito tempo em CVC, há alguns anos. Saímos, né? Saímos bem nesse período mais conturbado que ela teve, voltamos agora aí, acho que mês de fevereiro ou janeiro, voltamos praticamente no fundo do poço dela, e a gente está bastante otimista com esse negócio também. E uma posição em Localiza e Unidas, a gente acha que a gente resolveu balancear um pouco o risco, resolvemos correr um pouco mais de risco com Unidas, porque tem um gap para fechar, mas ficamos também com metade da posição em Localiza, né? A gente vinha dizendo que achava que tinha um risco em Unidas, mas ok, tem um risco, mas tem um desconto de 15%. Então, acho que a gente resolveu correr uma parte desse risco também. Carteira de commodities tem 13% do PL, principal posição é Gerdau, eu já falei um pouco dela, depois Vale e Suzano, uma posição que commodities não é tão grande, mas é uma posição importante. Incorporadora 7,5% do PL, principal posição Cyrela, né, como eu já comentei aqui. Aqui a gente quis ter um pouco mais de liquidez, a gente acha que os upsides aí, ainda que de alguma pode ser um pouco maior, mas ajustando pelo risco e pela liquidez, não tem muita dúvida de que o melhor lugar para a gente estar, para ter uma posição um pouco mais relevante é a Cyrela mesmo. E acho que, por fim, a posição que nós temos em Oi, que é uma posição de 4 do PL, foi feita aí recentemente. Oi está muito próxima de anunciar a venda da Infraco, e quem vai ser o comprador preferencial provavelmente vai ser o BTG. Então, se isso acontecer e esse comprador for definido, quer dizer que ela já vai ter um bid firme para essa empresa. A gente não tem ainda o valor, né? Vai ser divulgado o valor também, mas a gente vai ter uma proposta firme de compra. Então, aí vão ficar faltando as coisas regulatórias, não só disso, mas da parte imóvel, e que a gente espera que isso aí tudo esteja resolvido até o final deste ano. Pelo tamanho, né, vamos dizer, até falar da encrenca que foi a Oi, né, para tudo que ela teve que fazer, imagina resolver todos esses problemas nesse período que ela resolveu. Depois do fim do ano, ela sairia como uma empresa limpa, né, tendo a Infraco, que é a parte de cabos, onde ela não vai ser a gestora desse negócio, vai ser uma cliente, e a parte de fibra de internet de banda larga, que é onde ela vem crescendo bastante. Então, seria uma empresa limpa, finalmente. Então, sobre o portfólio é isso. A gente está hoje, tem uma certa alavancagem na carteira para pegar justamente essa reabertura que a gente imagina que ainda vai acontecer com bastante força na Bolsa. Temos hoje 119% do PL comprado e uma exposição bruta de 160%, porque temos alguns long shorts na carteira que têm dado, principalmente nos últimos 2 meses aí, tá? Então é isso da minha parte, eu fico por aqui e volto para as questões. Passo agora para o Elcio. Obrigado, pessoal. Tudo bem, pessoal? Bom dia para vocês. Só lembrando, se vocês quiserem fazer perguntas aí, tanto da minha parte quanto do Marcelo, aí tem o botãozinho de Q&A, o chat, aí fiquem à vontade, tá? Deixa eu seguir daqui, então. Eu acho que eu tenho que contar um pouco por que a gente está tão comprado, né? A gente está usando todo o risco novamente. A gente, nesse período todo, a gente ficou oscilando entre 90 e 120 comprado desde o
desde o recrudescimento da pandemia, né, que a gente teve um pouco mais de clareza da volta. Eu acho que a gente está no momento, quando a gente olha para o preço dos ativos, que a gente enxerga de cenário para os próximos meses, acho que faz sentido ter mais posição, tá? Então, vem daí o fato de a gente estar usando bastante risco agora. Outro ponto é, se você somar tudo isso que o Marcelo mencionou aí, varejo, consumo, bancos, incorporadoras, todos esses cases domésticos dão mais ou menos 80 e pouquinho da carteira, tá? A gente tem small, quer dizer, tudo isso, no fundo, de maneiras diversas aqui, o que a gente está tentando pegar é uma normalização da economia. Não é uma história de grande crescimento de longo prazo, não é uma história de que está mudando o patamar de juros no Brasil, não é nada disso, é só cíclico e ele é muito dominado por duas coisas: um ambiente global ainda pró-risco, e dois, a curva da pandemia aqui no Brasil. Tá? A gente acha que estamos no pior momento e a história para os próximos meses ainda é muito mais favorável, é isso que a gente vai ver. Tá? Então, eu vou tentar justificar esses dois pontos e aí eu vou terminar falando um pouco do risco fiscal, do político, que são riscos que a gente acha são muito relevantes para o final do ano, talvez, para 22, acho que isso é uma história para a gente olhar, mas eles não são riscos que vão determinar, pelo menos na nossa ideia, não são riscos que vão determinar ou vão impedir essa volta de normalização que vacinação e o ambiente global favorável pode propiciar, tá? Então vamos lá, sobre o ambiente global, o que a gente acha? Teve um período difícil aí de meados de fevereiro até meados de março, foi um mês difícil, na verdade. Isso foi basicamente porque as treasuries abriram muito rápido. Eu acho que a abertura de treasury é uma coisa completamente normal, a gente falou sobre isso também no call passado, isso é um negócio que faz parte de você ter recuperação e, grosso modo, quando você está a Treasury está abrindo e a curva está inclinando, porque a atividade está vindo mais forte, eu acho que é um cenário ainda muito favorável para equities, tá? O que aconteceu é que, como a curva abriu muito rápido, o mercado ficou mais seletivo. Por que ela abriu rápido? Acho que teve dois choques muito fortes, todos em US, de final de janeiro para cá. Primeiro, pacote fiscal, 1,9 tri, o mercado não trabalhava com isso. Todo mundo achava que os democratas não iam conseguir essa unanimidade, eles precisam de unanimidade no Senado para passar esse tipo de coisa. No final, o Biden conseguiu, então tem um pacote gigantesco vindo. O de infraestrutura é grande também, mas ele é mais diluído no tempo e tem compensação tributária, então mas um choque de demanda muito forte veio desse 1,9 tri. Tá? E em paralelo, e talvez mais importante que isso, o pace de vacinação lá nos Estados Unidos acelerou muito nesse período. Você vinha vacinando gradativamente, dificuldade lá por janeiro até você conseguir rampear o programa. E lá por fevereiro você já estava vacinando mais de 1 milhão de pessoas, março vacinando uma média de 2 milhões, já está fazendo uns picos de 4 milhões. Tá? Então, teve muita notícia positiva, muito concentrada na economia americana nesse período. Isso deixou o mercado mais seletivo. As treasuries abriram rápido e deixou o mercado mais seletivo. Vamos olhar um pouco adiante. O que a gente acha que acontece? A abertura de treasury, de novo, não acho que é exatamente um problema, a velocidade incomoda, claro. Mas eu acho que isso seria um problema grande se tivesse ficando claro que o Fed tá ficando behind the curve, ele teria que fazer um choque de juros aí a médio prazo, isso não está com cara. Quer dizer, mesmo com a andada de treasury que a gente viu aí recentemente, a inflação mais longa está rodando a 2,3, 2,4 nas implícitas lá. Tá? Essa inflação já foi bem acima de 2,5% no passado. Quando o Fed entregava 2% de inflação, que é o target deles, esse negócio rodava mais para 2,7, 2,8. Então tem espaço aqui do ponto de vista de expectativas de inflação. Outra coisa que me parece bastante relevante quando a gente pensa no ambiente de investimentos, é verdade, os yields andaram, mas
o yield de 10 anos, o juro real de 10 anos, lá nas chips americanas estão em 0,6, 0,7 negativo. Ainda é muito negativo. Quer dizer, numa situação em que a gente estiver pensando em enxugamento de liquidez, esse negócio provavelmente vai estar acima do 1 positivo, provavelmente acima de 1,5. Então, estamos longe, ou pelo menos em preço, ainda tem um espaço grande para você fazer todo o case de recuperação via atividade, via fechamento de ato, vai empurrando um pouco mais de inflação e aí abrindo yields, mas nesse processo todo você está fazendo recuperação de atividade, recuperação de earnings, você quer correr risco. Tá? Acho um processo ainda positivo, essa combinação de liquidez com recuperação econômica ainda continua valendo. É claro que não é bom quando esse negócio está acontecendo uma intensidade muito grande nos Estados Unidos e não no resto do mundo. Tá? Foi um pouco o filme que a gente viu em meados de abril, começo de janeiro. Eu acho que é verdade, a economia americana é muito forte. Então, a gente vai ver uma recuperação muito intensa esse ano. É muito mais do que outros países. A economia americana vai crescer mais do que a China nesse ano, por causa desses estímulos todos. Mas eu acho que tem uma história que vai por trás disso tudo, que ainda é muito relevante para o resto do ano, e o mercado está começando a voltar nessa aposta, acho que faz sentido, você ter mais crescimento em outras economias, Europa e no mundo emergente, por causa de vacinação. Quer dizer, é verdade que os Estados Unidos vacinaram muito rápido, a Europa, por exemplo, está para trás, os emergentes estão para trás, mas você vai fazendo catch-up ao longo do tempo. Quer dizer, eu acho que você tem mais horizonte aqui, ou pelo menos você tem um horizonte mais claro, você tem menos incerteza em relação a isso. E eu acho que essas apostas estão vindo, apesar de todas as dificuldades de variantes novas e tudo mais, faz sentido você tomar esse risco, e aí faz sentido, pensando como classe de ativo, você vir nesses papéis que tem recuperação cíclica. Commodities foram muito na frente, a gente pegou um pedaço desse movimento, diminuímos agora, ainda temos, acho que faz sentido ter, mas acho que tem muito da abertura do setor de serviços e a normalização dos cases domésticos. A gente ainda tem, olhando para o Brasil, especificamente, vou falar mais de Brasil agora, os cases domésticos estão muito longe de estar precificados para um nível de normalização. Tá? A gente ainda está, quando olha para a projeção de earnings, olhando consenso, a gente, nas histórias mais domésticas, a gente ainda está bastante para trás do que a gente fazia em muitos cases, não são todos, claro, vários andaram, mas em muitos cases a gente está em níveis que estão para trás do que a gente vinha fazendo no pré-pandemia. E eu acho que essa recuperação vem, a gente vai fazer pelo menos essa normalização, fechar esse buraco. Por que isso? Aí eu acho que assim, a gente tem um monte de nós, de governo, etc., mas e o programa de vacinação nosso realmente começou atrasado, mas acho que a gente tem que olhar um pouco para o que a gente consegue fazer de vacinação e que ponto a gente está na pandemia. Olhando para a vacinação, desde lá pelo dia 20, no último terço do mês de março, a gente começou a vacinar numa escala maior. Tá? Estamos vacinando hoje numa média de 7 dias aí de 600 mil primeiras doses todo dia. Tá? Isso faz diferença. Então, 600, 700 mil doses são 20 milhões de vacinados no mês. A gente já vacinou todo o grupo acima de 70 anos e estamos entrando no grupo acima de 60. Eu acho que a gente segue nesse pace, talvez acelere um pouco, depende do quanto que a Fiocruz vai entregar. Tem menos Butantan agora, e a gente fez isso tudo por causa do Butantan, a Fiocruz não entrou ainda quase na oferta de vacinas, ela entra de verdade agora. A boa notícia é que ela tem IFA já para produzir o que ela está prometendo para abril e para maio, ou boa parte de maio, tem quase pouco mais de 30 milhões, quase 35 milhões de matéria-prima para produzir 35 milhões de doses. Acho que a gente vai continuar num pace de 20 milhões mês, por aí. Tá? Se a gente conseguir vacinar 20 milhões de pessoas em primeira dose agora, isso retém da segunda dose da Coronavac. Tá? Se a gente consegue fazer isso, a gente adiantar o filme agora para o final de abril,
a gente provavelmente vai ter vacinado a população de mais 60 anos antes do final de abril, tá? Vamos estar entrando nos adultos com comorbidades. A gente provavelmente vai ter vacinado os acima de 70 anos em segunda dose. Em junho, a gente já deve ter vacinado em segunda dose os acima de 60. Por que isso é importante? Porque, acho que eu já comentei isso com vocês algumas vezes, mesmo com a variante nova, a gente não tem uma pesquisa nacional disso, mas tem pesquisa, tem dados de Manaus, que acho que servem como referência, porque lá você tinha a variante antiga e estão os números, é verdade que você tem mais internações de população mais nova na segunda onda, mas ainda assim a maioria é de 60 anos ou mais, pelo menos chega perto de 50% de internação. Nos óbitos, estamos falando de 60, 2/3, 66% de mais de 60 anos. Então, se você vacina essa população, a gente vai ver esses números nas hospitalizações batendo muito forte, tá? Essa é uma história que eu acho que começa a valer a partir do final desse mês, entrando maio e solidificando em junho. Então, a gente tem um segundo tri muito forte de resultados já de vacinação aparecendo nos números. Outra coisa que eu acho que é relevante, e acho que o exemplo do Chile ajuda a gente a pensar um pouco nisso, é que só a vacinação, quando você está tratando, principalmente dessas variantes novas, não vai te resolver o problema no curto prazo, tá? O problema no curto prazo é baixar a transmissão também. Qual que é a boa notícia, eu acho, que a gente tem agora, isso começou a aparecer, na verdade, da semana passada para cá, que você foi fazendo medidas de restrição de mobilidade. Hoje a mobilidade, a gente gosta muito de olhar para os dados do Google, acho que são melhores do que esses de celular. Eles estão mais ou menos onde a gente estava em julho do ano passado. Tá? Então, teve uma restrição de mobilidade considerável. A gente não vai fazer o que a gente fez de restrição de mobilidade lá de abril, maio, porque lá foi maior, pararam as indústrias, o país inteiro parou. Aqui é um processo mais seletivo. Mas a gente está num nível de redução de mobilidade mais elevado, primeiro. Dois, a gente já viu isso no Amazonas, a gente viu isso no Reino Unido, a gente viu na África do Sul, todos os lugares com as variantes novas. Você tem uma intensidade muito grande de casos, que dura, coincidentemente, em todos os lugares, levou mais ou menos um mês e meio, tá? Do começo até o pico de hospitalização. Depois, pela dinâmica da pandemia, lockdowns também, essa coisa começa a voltar. E aqui no Brasil a gente está começando a ver essa curva, quer dizer, desde o final da semana passada essa coisa começou a ficar um pouco mais clara. Casos estão começando a diminuir, casos novos. Isso começou antes no Sul e no Nordeste, mas agora em São Paulo você está começando a ver uma queda mais expressiva. Olhando bem na ponta, o indicador antecedente que é importante, atendimento hospitalar por síndrome respiratória aqui em São Paulo, no município, está bastante baixo. A gente começa a ver variação negativa na quantidade de internados em enfermaria aqui no estado de São Paulo. Você está abrindo uma média de 200 vagas de enfermaria por dia nos últimos 4 dias. E a gente está começando a ver uma redução ainda tímida, mas de UTI, se você olhar os números de UTI, eles estão estáveis, já tem uns 4, 5 dias, tá? E eles estão começando a cair, vir para o negativo, nos últimos 3, pelo menos aqui na capital. Então, pega isso, pega sistema privado também, começando a mostrar números na margem melhores, eu acho que a gente está com uma dinâmica mais favorável, finalmente. Ainda é um quadro muito difícil, assim, a ocupação, o sistema está muito estressado, a ocupação está muito grande, mas você começou a fazer uma curva. Se você fizer a curva porque a tua taxa de transmissão está diminuindo, e aparentemente é essa a razão, daqui a 1 mês, 2 meses, esse negócio se soma a um contingente grande de população de mais risco vacinada, tá? Então, os números de pandemia vão ficar muito mais favoráveis daqui a 2, 3 meses. E aí, eu acho que tem uma história de normalização na precificação desses ativos. Isso que a gente quer recuperar. Acho que essa é a grande história do ciclo
que está faltando, e é uma parcela significativa, e está muito concentrada nesses cases domésticos, que a gente está querendo pegar. Por isso que a gente está tão comprado e com essa concentração. Tá? Para terminar, riscos fiscais e políticos. Eu acho que tem muito ruído na questão fiscal e política no curto prazo, com razão, porque o Bolsonaro realmente faz muito barulho. Mas eu não vejo, apesar do ruído todo, eu não estou vendo um desfecho no curto prazo que você vai comprometer teto de gastos, por exemplo, ou equilíbrio fiscal no curto prazo. Acho que a gente tem problemas pouco adiante. Mas, assim, pensando no horizonte de 6, 9 meses, eu não vejo isso. Por quê? Apesar de todo esse nós. Eu acho que, na cabeça do governo, claramente o que eles têm hoje é a eleição de 22, esse é o grande target, é isso que está na mesa hoje. Tá? Ninguém está pensando muito mais em coisas que não tem esse horizonte. E é meio paradoxal, mas o fato do Lula ter entrado na campanha, ou entrado na cena política de volta, forte, e fazendo um aceno para o centro, e mais do que fazer o aceno para o centro, o nível de rejeição que ele teve dos formadores de opinião, dos empresários, da Faria Lima, da sociedade organizada, foi baixo. Eu acho que isso surpreendeu o Bolsonaro e o grupo dele. E é meio paradoxal, porque quando ele faz esse move, ele traz o Bolsonaro um pouco mais para o centro também. O Bolsonaro ainda vai fazer o freestyle dele, vai falar essas coisas dos governadores, anti-isolamento e tudo mais. É uma pena, mas assim, isso é da personalidade do cara e ele fala para um pedaço do público dele. Agora, ele está vindo um pouco mais para dialogar com os partidos de centro e, bom, ele está querendo essa reunião agora, vai fazer essa reunião aí com os empresários essa semana, quer dizer, para restabelecer algumas conexões. Tá? Acho que isso é importante. Nesse processo todo, o Araújo caiu, você botou a Flávia Arruda, que é Lira, né, que é centrão, dentro da Segov, então é ela que está fazendo a articulação política. Me parece que as coisas estão um pouco mais parametrizadas. Você botou um médico que tem uma reputação muito melhor que o Pazuello para ser ministro da Saúde. Eu acho que, assim, é claro que talvez esteja muito distante do que a gente achasse ideal, mas eu não estou olhando tanto para isso, eu estou olhando mais para a linha do, olha, peraí, ele bateu numa parede, percebeu que tem um limite e está respeitando isso. Tá? Acho que isso é importante. Se ele quer ser competitivo em 22, o que ele tem para entregar é vacina, por isso que ele incorporou no speech vacina, ele era muito negativo em relação a isso no passado, não sei se todo mundo lembra disso. E ele incorporou, e ele precisa da recuperação econômica. Tá? Então não dá para perder o Paulo Guedes. É claro que assim, a gente está num governo que todo mundo quer gastar, inclusive os militares, inclusive o Rogério Marinho, inclusive o Centrão. Mas tem um limite para isso. Então, você tem tensionamentos por causa disso, mas você não pode perder, jogar fora o equilíbrio fiscal a ponto do Paulo Guedes sair. Tá? Eu acho que esse é o parâmetro. Então, a gente bate perto disso e volta, porque eu não vejo, pelo menos nesses próximos meses, o Bolsonaro endossando isso. Tá? Porque é isso que está em jogo para 22. Olhando para o Centrão, é claro que você tem pressão por gastos, isso faz parte, mas a maneira como o Lira, o Pacheco também, mas especialmente o Lira, foi construindo esse caminho dele pós-eleição das mesas, acho que diz muito de como é que ele está querendo se posicionar. Ele está num governo em que o first best dele, claro, tá nesse governo, o governo dá certo e eles conseguirem tá competitivos lá para 22, mas ele tem que ter alguma negociação de saída, ele não está casado com o governo, porque assim, esse é um governo ainda com popularidade muito baixa. Eu acho que para reforçar o capital político ficando no governo ou saindo, a maneira como ele encontrou e foi inteligente foi ocupar o espaço que o Maia ocupava. Quer dizer, ele é o interlocutor preferencial hoje do setor financeiro e do setor produtivo, dos empresários, com Brasília. Isso dá um capital político para ele importante, mesmo que ele não fique no governo. Então, eu não vejo, do ponto de vista das lideranças, isso acho que vale mais para o Lira do que para o Pacheco, mas vale para o Pacheco também, não vejo, do ponto de vista deles, eles virarem pedra para jogar na vidraça do equilíbrio fiscal.
Eu acho que é mais para o outro lado. Eles são, por enquanto, pelo menos, para tentar sustentar esse capital político, eles ajudam a defender, tá? Quando eu olho para isso e olho para a história do orçamento, que é a história que foi o trigger, talvez, para essa piora de curto prazo, junto com a pandemia, não vejo, eu acho que vai ter um desfecho mais razoável. Todo mundo cede um pouquinho, você faz de um jeito em que o Bolsonaro não fique com a reeleição comprometida, não tenha problemas no TCU. Estamos falando, parece que do ponto de vista orçamentário tem acordo, então não acho que é por aqui que você vai ter problema, tá? Olhando adiante, você tem o risco de você decretar calamidade ainda, porque a pandemia está pegando? Tem. Mas se a gente estiver correto em relação à dinâmica da pandemia e a vacinação, eu acho que o balanço de riscos vai para o outro lado. Quer dizer, risco vai ficando menor ao longo do tempo, tá? Então, soma isso tudo, me parece que onde estão os preços e onde está o cenário, tem uma diferença muito grande, a gente tem que capturar isso. Como é que esse cenário, olhando adiante, é um cenário de longo prazo bacana? Não. Acho que o Marcelo mencionou isso super bem. A gente está buscando liquidez, a gente está querendo coisas que estão com preços mais distorcidos e a gente está querendo coisa que tem uma recuperação cíclica forte. É isso que a gente vai buscar. Eu acho, olhando adiante, a gente não vejo teto de gastos caindo, mas só o teto de gastos no mundo mais difícil do ponto de vista de liquidez, aí eu estou pensando em 22, 23, não basta. Se nosso juro real ficar rodando entre 4,5% e 5%, a dívida explodiu. Nossa dívida já é muito grande. Então, a agenda fiscal de reforma do Estado continua valendo para a próxima eleição e a gente vai para outra eleição binária. Então, essa é uma história que é um ciclo curto, mas é um ciclo muito intenso. Tá? Vai ter uma hora de vender, mas não é agora. Eu acho que os ativos estão muito fora de preço para essa recuperação que a gente está vendo que está próxima. É isso, pessoal. Vamos para perguntas aí, Marcelo? Vamos lá, eu vou começar a ler aqui. A primeira, caso a reabertura não venha, a carteira tem algum hedge? Eu vou responder um pedaço e passo para você o resto. Não, hoje não temos hedge, a gente imagina fazer hedge na carteira um pouco mais para frente. E provavelmente o hedge é uma combinação de várias coisas, né? A gente sempre olha onde faz mais sentido fazer. Provavelmente vão ter alguma coisa de câmbio, alguma coisa de índice, alguma coisa de ações mais ligadas a dólar também, mas isso é mais para frente. Elson, você quer complementar? Não, acho que é exatamente isso. A gente vai ter um portfólio grande aí de opções para fazer hedge, porque se as coisas piorarem muito do ponto de vista fiscal, eleitoral, risco político, etc., lá na frente, eu acho que tem bastante coisa. Eu não tenho muito receio, eu acho que olhando para preço hoje, eu acho que o mercado está muito descontado para a questão da abertura. Então, eu não vejo tanta necessidade disso. Acho que a gente está no pior momento da pandemia e acho que a gente está num pace de vacinação bem interessante. Estamos olhando, claro, para as IFAs para chegar, né? Acho que isso pode ser um fator, a gente estava conversando sobre isso de manhã, pode ser um fator de risco para acompanhar. Mas como o Fiocruz tem toda a produção para abril e para maio, praticamente, e a gente tem praticamente toda a produção de abril já com os insumos aqui, falta um pouco do Butantan, eu acho que é um risco que a gente consegue correr no curto prazo tranquilamente, tá? Nosso problema maior é quando acabar a liquidez e a gente não ter resolvido o fiscal, um ambiente eleitoral difícil. Mas acho que essa é uma história para o fim do ano. Boa. A próxima, acho que está respondida, já que é muito parecida. Qual o grande risco de mercado hoje? Já falamos. E como tem pensado sobre isso em termos de carteira? Também já falamos que o hedge seria mais para frente. Aí uma outra, terceira pergunta. Ainda segue a cabeça do ambiente externo mais difícil no final do ano? Confere reduzindo liquidez como um novo taper tantrum? Ou estamos longe? Não estamos tão longe, acho que essa é uma discussão para o fim do ano, continuo achando isso. Por isso que eu acho que a gente tem que estar posicionado para um ciclo curto, é isso que a gente, exatamente dessa maneira como a gente está. Mas, assim, não acho que entre começar a discussão do taper tantrum e a posição que a gente está agora, tem uns bons meses, tá? Tem minuta do Fed, do FOMC, amanhã, importante, para ver como é que está a posição dos dissidentes.
Mas a mediana lá não tem aumento de juros até 23, né? Depois de 23, na verdade. Então, ainda tem um caminho, então uns bons meses aí de liquidez com crescimento pela frente. Bom, a próxima. Qual a leitura de você sobre esse descolamento em relação ao forte desempenho do Ibovespa em março, em especial do setor de bancos? Bom, eu já comentei, inclusive eu comentei no outro call, que foi o call do mês de fevereiro, que esse movimento começou em meados de fevereiro, dia 19, 20. Claro que isso é um negócio que a gente mapeia. Acho que tem alguns pontos aqui. O primeiro deles, a gente não tem nenhum compromisso com o índice, né? A gente, na verdade, não olha o índice para construir a carteira. A gente olha para as alternativas que a gente tem de investimento, dado o cenário que nós estamos enxergando. Por isso que eu falo aqui sempre em commodities, em cases de crescimento, né, em bancos. E aí a pergunta também em especial do setor de bancos. Pois é, bancos, qual que é a nossa cabeça aqui, né? A gente gosta de BTG, porque a gente acha que é um banco é um banco muito diferente dos grandes bancos. Ele é o grande competidor desses caras, né, nos mercados onde os bancões são dominantes. E assim, ele meio que pega o filé mignon, ele pega o cliente do Personalité, do Bradesco Prime, que é o cara, ou do Private, né? Então, é um cara que vai meio que pegar onde o banco tem uma rentabilidade maior. Então, isso a gente gosta. Agora, os bancões, por que nós temos hoje uma posição, né? Uma posição aí de acho que uns 13 do PL nos dois bancos? Porque a gente acha que, sim, tem uma recuperação cíclica para eles fazerem. Eles ficaram muito para trás em valuation. Quando você olha bancos de toda a América Latina, eles estão muito para trás. Nunca ficaram tão para trás assim. O Itaú, por exemplo, sempre teve um valuation mais ou menos parecido com os grandes bancos da América Latina e sempre foi muito maior do que todos eles, né? E aí continua sendo Bradesco também, que são os dois que a gente tem na carteira. Então, assim, não faz muito sentido. Claro que tem algum risco adicional no Brasil, né, com o Bolsonaro, mas não é desse tamanho que parece, né? O risco não é tão grande, né? A gente não é tão pior do que o México, ou do que o Peru, ou do que o Chile, né, que é o que hoje está refletido nas ações dos bancos. Então, acho que e qual que foi um ponto que, assim, para mim, acabou atrapalhando? Quando a gente teve essa segunda onda vindo muito forte, acho que apareceu o risco de inadimplência para os bancos. Então, bom, agora a carteira deles vai para o vinagre. Mas não é isso que a gente está vendo acontecer. A gente acha que a gente tem visto alguns dados, até a Apivida publicou hoje dados aí de UTIs de Recife, de Salvador, já com melhoras, né, de internações. Então, assim, isso aí normalizando um pouco, a gente conseguindo ver isso aí aqui em São Paulo daqui 1, 2 semanas, certamente eles têm um bom upside aí pela frente. Então, assim, mas só para dar o fecho na resposta, a gente não tem uma correlação com o Ibovespa. Certamente você vai ver isso aí em várias vezes, né? A gente performando muito diferente, né? Melhor ou pior do que o índice. Mas ao longo do tempo, claro que o nosso compromisso, a nossa ideia, né, aqui, o compromisso com a gente, eu digo, é tentar bater todos os índices, bater CDI, Ibovespa, IPCA mais 6, IPCA mais não sei quanto. Então, esse é a nossa ideia aqui na Safari, tá? Ter um retorno absoluto no longo prazo. Bem absoluto. Próxima pergunta. A tese dos juros baixos ainda tem vigor? A curva de juros está bastante empinada. Responder aí, Elson? Respondo. Então, o Marcelo mencionou, a gente tem uma posição grande, acho que está mais em home builder. A gente localiza, tem esse componente, mas não é o dominante hoje na nossa decisão para isso, né, Marcelo? Mas, assim, a gente tem um pouco disso. Acho que é muito tático, num certo sentido, né? Localiza tem outras razões, mas é muito tático, porque se a gente tiver certo em relação à pandemia, você não tem botão de calamidade, entendeu? Tem essa história de que o fiscal vai explodir nesse ano e o prêmio que se abriu na curva tem que sair. Putz, essa curva vai né, nós vamos voltar lá para um CDS de 150 vezes? Acho que não. Nós temos 90% de dívida PIB, estamos com um primário horroroso e tem uma eleição pela frente. Não.
mas acho que taticamente tem um pouco de ruído aí, de exagero um pouco nessa curva aí que a gente vai buscar capturar por aí, tá? Mas o grosso da carteira hoje, acho que tem um pouco disso, mas o grosso da carteira é a normalização de atividade, no fundo é isso. Exatamente. E Acho tem que um acabou, fator né? adicional, né? Tem só um fator adicional que eu acho que é importante e que a gente não consegue medir ainda, que essas grandes empresas que a gente tem, que são as listadas em especial, né? Mas tem algumas listadas que a gente acha que performam mal mesmo, em qualquer ambiente, né? Seja com pandemia, sem pandemia. Mas vamos pegar a Renner, por exemplo. Quanto que Renner ganhou de market share durante o Covid e agora na saída? Não sabemos. Não sabemos, só vamos ver quando reabrir. Mas o que a gente sabe é que muito negócio menor fechou. Infelizmente, né? Acho que isso aí não é bom para o Brasil, não é bom para ninguém. Mas para as empresas que são listadas e são grandes é bom, porque esses caras têm uma capacidade financeira muito maior, podem inclusive expandir agora durante a crise, né? Pagar aluguéis menores, fazer negociações de pontos muito melhores, negociar melhor com o fornecedor. Então, assim, tem uma série de vantagens que a gente ainda não consegue ver e que nós vamos ver assim que a gente normalizar ao longo de 12 meses à frente. Vamos dizer, normalizamos aí no terceiro trimestre, totalmente. 12 meses à frente, também nós vamos ver um Natal espetacular dessas empresas. Então, acho que é isso que a gente está olhando, tá? Adicional aos valuations que a gente acha que são atrativos. Isso aí. Não temos mais, né? Acho que não, acho que foi tudo. Então, tá bom. Muito bom. Então tá jóia. Obrigado aí para todo mundo que assistiu. Obrigado pelo interesse aí na Safari, confiança e esperando vocês no próximo call. Legal, pessoal. Obrigado aí pela confiança. A gente tá por aqui. Se vocês precisarem, dúvidas, contato, por favor, procure a gente aí, tá bom? Até mais. Obrigado, Nathalie, pela organização. Valeu, Nath.